Mas eu comecei a perceber os desafios logo que eu comecei a lecionar, né? Então, deixa eu abrir aqui a minha colinha para eu ir me guiando aqui, para eu não me perder. Então, eu comecei a perceber o que mais afetava a educação, assim, né? Quais eram os maiores desafios que existiam no ato de lecionar e também daquele que está estudando, né? Nos jovens, nos adolescentes, que é o meu público, né? Que é o adolescente, que é o ensino médio, né? Acho que de 14 até 17 anos é a idade com a qual eu atuo, as idades com as quais eu atuo. Então eu percebi uma coisa muito... que ao longo dos anos, inclusive, desses 9 anos que eu estou na docência, eu fui percebendo, né, que é o quê? Primeiro, uma dificuldade que eles têm de se conectar com a escola. Então, a internet trouxe aquele tipo de afirmação assim, porque a escola agora não tem mais graça, né? Porque a gente vem para cá e fica aqui sentado e ouvindo esse monte de coisa aqui, estudando coisas que a gente não vai ver nunca na nossa vida e tal. Então, a internet, as redes sociais, os celulares e tal, deram aos alunos esse discurso de que a educação não é mais atrativa. Soma-se a isso, claro, os pedagogos aí que também encamparam esse discurso de que a educação não é mais atraente para o aluno, porque agora eles têm as coisas tudo à mão, ele pode ir lá no Google e aprender e tal. Então, o discurso de que a educação não é mais atrativa para o aluno ou para o adolescente, para o jovem ou para a criança do século XXI, pegou. Eu tenho algumas discordâncias a esse respeito, ou eu não concordo 100% com essa afirmação, apesar de concordar em alguma medida. É claro que as coisas mudaram e tal, mas eu acho que o problema não está aí. Então, não é o fato do aluno ter que estudar um monte de disciplina que ele não vai ver nunca na vida, que ele não vai trabalhar com aquilo, que faz com que ele desanime, né? Porque, assim, antigamente também era assim, então eu também tive que estudar um monte de coisa que eu não ia ver. No entanto, a minha resignação a isso, então quer dizer, se eu tenho que estudar, então eu tenho que estudar, né? Não é que eu fui um ótimo aluno, porque, né, no ensino fundamental eu já falei, eu era um péssimo aluno. Eu fui gostar de estudar no ensino médio. Mas assim, como dizia o meu saudosíssimo pai, o que não tem remédio, remediado está. A gente chegava na escola e, tem aquele monte de matéria que a gente não gosta, mas eu tenho que tirar pelo menos a nota para eu passar de ano. E a gente estudava, né? Então, agora não é diferente, entende? Eu acho que assim, se você colocar só as disciplinas que o aluno quer e coisa e tal, aquela coisa toda, você vai ter que ter uma gama gigantesca de disciplinas eletivas, como é a proposta do novo ensino médio, e a tendência é a coisa se perder, né? Então, o problema não é exatamente esse. O problema é que criou-se na cabeça do jovem dos dias de hoje a ideia de que a educação ela é feita daquilo que ele gosta. E não é verdade, né? Não é verdade. A educação é feita de um monte de coisa que você gosta e de coisa que você precisa, né? Então, tende a haver uma certa flexibilização. Eu até concordo que tem que haver. Mas esse não pode ser o motivo, né? Ou, pelo menos, esse não pode ser o motivo principal. Porque o aluno não gosta disso, então ele tem que fazer aquilo, né? Então, assim, uma criança, um adolescente, ele está em formação, né? Ele nem sabe direito ainda as coisas que ele gosta ou não. Então, algumas coisas têm que ser mesmo, assim, impostas. Assim. É assim, o sistema é esse, você faz aqui e vai que vai, né? Então, a justificativa de que não é mais atrativo, ela é boa, mas não é ótima. Por quê? Por exemplo, eu já tive dificuldades, e não uma nem duas vezes, muitas vezes, de usar recursos audiovisuais em sala de aula. Por quê? Porque o aluno não estava interessado, ou os alunos não estavam interessados. Entendeu? Então, eu quero passar um vídeo, quero passar alguma coisa, quero passar um filme, né? E você ter de lidar com o desinteresse de muitos alunos a esse recurso. Então, quer dizer, se você não tem o recurso, eles reclamam. Se você tem um recurso para fazer uma aula interativa, outra coisa, às vezes eles também não querem. Então, não é esse só o problema, né? Bom, então, o que eu fui percebendo é assim, é essa dificuldade que eles têm hoje em dia de se concentrar, né? E essa dificuldade que eles têm de se concentrar
é, em parte, por conta do próprio dinamismo da juventude dos dias atuais, das crianças dos dias atuais, mas é também, né, esse não é o foco do que eu quero conversar com vocês, mas só para introduzir o assunto. Mas é também um problema de que a escola hoje não é mais um ambiente de ordem, né? Na maioria dos casos, é claro, hoje tem exceções, mas acho que a regra é que é muito difícil hoje você fazer da escola um ambiente de ordem. E ordem mesmo, assim, que o sujeito vai chegar lá, ele sabe que ele vai ter que fazer várias coisas que são regra do jogo, né? E é isso. Então, uma criança, um adolescente precisa de algumas regras. E a escola não é mais um ambiente que é fácil você fazer um controle do jovem, do adolescente e da criança, por uma série de fatores, inclusive fatores legais, constitucionais. Então, o ECA hoje, né, transformou a criança e o adolescente meio que em vítima dos adultos, né? Então, todo mundo hoje fica cheio de dedos para tentar tratar com a criança, com o adolescente, porque senão você vai estar, né, ferindo a integridade da criança e do adolescente. Claro, não estou defendendo aqui que se haja com violência e aquela palmatória, não é isso, né? Mas, antigamente, a gente chegava na escola e a gente sabia o que estava fazendo lá e o que precisava ser feito, inclusive. Então, o uniforme, que depois vai sofrer críticas, e aí hoje muitas escolas, sobretudo as escolas públicas, não tem mais uniforme e tal. Mas assim, o uniforme uniformiza, né? Se tá todo mundo igual, você inclusive tira aquela percepção, por exemplo, de diferença de classe entre os alunos, né? Olhar, o aluno que né, que tem, os pais são ricos, ele vai com tênis de último tipo, tênis caro, não sei o quê, roupa cara, e o aluno mais pobrezinho vai com uma roupa pobrezinha, e aí as comparações vão acontecendo. Então, inclusive isso, né, é amenizado pelo uniforme. Entre os professores também, assim, eu já trabalhei em escolas que a gente usava uniforme, então não é ruim. É claro que depois criou-se a narrativa de que tudo isso é controle e tudo isso é opressor, né? Mas um certo nível de ordem não é ruim, né? Então a gente sabia que quando a professora entrava, a gente tinha que ficar quieto, né? Hoje já não é mais assim. Então, hoje já é um desafio você controlar uma sala de aula, tal. Então, e esses desafios só estão crescendo. Então, acho que um dado é esse, assim. A escola hoje dificilmente é um ambiente de ordem no sentido de que o aluno chega lá, ele sabe que ele precisa seguir determinadas regras, né? É o tal do fato social de que falava Durkheim, né? Então, quer dizer, ele tem que chegar lá e ver que todo mundo tá, né, de um jeito, todo mundo, na hora que o professor chega, faz silêncio, ninguém interrompe, ninguém fala junto com o professor, etc e tal, né? Tô meio advogando em causa própria aqui, mas é uma percepção real que eu tenho, né? De você chegar numa sala de aula e você demorar para conseguir ter a atenção dos alunos. Então, isso é um fato, né? E é um fato que vai complicar cada vez mais o processo educacional. Então, não é exatamente porque a escola não é mais atrativa, mas porque ela não é mais aquele ambiente que, mesmo que não for atrativa, ela ainda seja um ambiente em que todo mundo sabe o que está fazendo ali e a importância daquilo ali. Entende? Então, assim, o aluno, o adolescente, a criança e tal, ele tem que entender o quão importante é aquele processo ali. E que não é tudo, se deixar por conta, ele vai estudar sozinho. Não, não vai, né? Tem um ambiente de socialização, tem um ambiente de regras de você, né? De ter uma extensão da educação que você recebe em casa. Eu não sou a favor daquela ideia de que escola instrui e família educa. Eu acho que essas coisas se misturam, né? Porque a escola é uma extensão da sua casa. Se a família e a escola estão andando juntos, então a escola também vai ajudar a educar. Ela vai complementar a educação, né? E nesse sentido eu concordo muito com o meu patrono da educação brasileira, o Ernesto Carneiro Ribeiro, que eu vou pedir para o Gabriel mostrar aqui o nosso painel, que eu vou apontar ele aqui, ó. É esse homem aqui, ó, o Ernesto Carneiro Ribeiro, que é aqui, ó, essa câmera, né? Ó, esse é o Ernesto Carneiro Ribeiro, tá? Esse homem barbudo, um homem negro, baiano, que
foi professor de Rui Barbosa. Então, pronto, eu acho que eu não preciso falar nada. Bom, se as pessoas soubessem quem foi o Rui Barbosa, elas ficariam chocadas em saber que o Ernesto Carneiro Ribeiro foi professor do Rui Barbosa. Mas as pessoas não sabem quem foi o Rui Barbosa. Bom, mas saibam aí, se vocês não souberem, que o Rui Barbosa foi uma das mentes mais brilhantes que esse país já teve. E o Ernesto Carneiro Ribeiro foi professor dele. Foi professor do Clóvis Bevilacqua, que foi o autor da primeira não é Constituição, primeiro Código Civil brasileiro. Ele foi professor do Castro Alves, do poeta Castro Alves, né? Então ele teve uma carreira longa como docente, né? 60 anos de docência. E ele largou a medicina, ele era médico, né? Um homem pobre que saiu da ilha de Taparica, se eu não me engano, onde ele nasceu, para estudar e seguiu a carreira médica. E aí ele, ainda por um tempo, ele lecionou e clinicou, até que ele abandonou a medicina e abriu uma escola. E ele deu aula por muitos anos na escola do Abílio Souza Borges, que foi um grande educador brasileiro também, e Abílio César Borges. E ele foi professor, né, na escola do Abílio César Borges, que foi um abolicionista também brasileiro, um dos primeiros abolicionistas no século XIX. E o Ernesto Carneiro Ribeiro começou dando aula lá e depois abriu sua própria escola. Ainda existe hoje lá em Salvador o Colégio Ernesto Carneiro Ribeiro.